Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no H-Olhos, Hospital de Olhos de Uberlândia, para darmos início a uma iniciativa onde nós pretendemos, daqui para frente, produzir bastante conteúdo sobre oftalmologia, direcionado para vários públicos diferentes, para públicos relacionados à nossa profissão, aos oftalmologistas e também para o público em geral. Hoje nós vamos trazer aqui uma aula que o Dr. Magno, levou para o último Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Então, Dr. Magno, seja bem-vindo, boa noite, apresente-se. Está aqui também o Dr. Vinícius, também do nosso corpo clínico de retina. E apresente-se e fale um pouco sobre essa aula, como é que foi lá no Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Christian, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de mostrar um pouquinho de um tema que é muito interessante, tanto para o cirurgião de segmento posterior, quanto o cirurgião de segmento anterior. Então a gente vai falar sobre complicações cirúrgicas do segmento anterior. Algumas traumáticas, outras até intraoperatórias, que pode acontecer no dia a dia de qualquer um de nós. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Bom, quais são as complicações intraoperatórias que a gente pode ter numa cirurgia de segmento anterior? Nós temos, a mais comum delas é a ruptura de cápsula posterior. Você pode ter uma diálise zonular, lesão de íris, com o próprio faco fragmentador, hemorragia supracoroidal, é uma complicação hoje muito menor do que a gente via no passado, porque hoje a gente trabalha com pressão positiva. Olho pressurizado. Antigamente a gente trabalhava quando você abria a câmara anterior, o paciente tinha uma expulsiva, aquela descompressão brusca ali, às vezes o paciente hipertenso, ele fazia essa complicação, que era uma complicação que muitas vezes levava a cegueira e muito grave, que hoje a gente praticamente inexistente, a gente nem ouve falar nisso. Fragmentos do cristalino, córtex ou epinúcleo, edema de córnea, principalmente em pacientes que têm uma baixa contagem de células endoteliais, que é aquela proteção que separa a córnea do segmento da câmara anterior. Aumenta a pressão intraocular, é uma complicação relativamente comum, mas é pouco importante porque ela dura poucas horas ali depois do ifema, que seria sangramento na câmara anterior, vazamento da ferida, da incisão, às vezes não fica tão autocelante, e endoftalmite, que é uma coisa que é muito grave, a gente não vai abordar nesse tema de hoje. As tardias, você tem a opacidade de cápsula posterior, que é um negócio muito simples de resolver, você faz um laser e resolve. Edema macular cistoide ocorre menos de 0,5% dos casos de uma catarata sem atraumática, uma catarata sem, que a gente fala normalmente catarata lisa, Descolamento de retina é uma coisa que pode ocorrer no pós-operatório também, tardio. Luxação da lente intraocular, uveíte crônica. Essas são um resuminho aí do que a gente falou, mas basicamente fatores de risco. Você tem pupilas pequenas, aquele paciente com a pupila muito pequena no pré-operatório, síndrome de pseudoesfoliação, catarata muito densa, ou seja, muito dura. Antigamente existia um conceito de que a catarata precisava estar madura para você operar. Por quê? Porque nessa época o próprio ligamento suspensor do cristalino ele ficava mais frouxo, você usava o enzima e a hyaluronidase que rompia e você tirava o cristalino como um todo, Se ele saía, você tinha um crio, você punha ali e tirava o cristalino. Isso era a intracapsular. A intracapsular. Hoje não, hoje quanto menos densa, melhor a catarata, para você operar. Histórico de uveíte ou de inflamação no olho, alta miopia, que também são olhos mais complicados, vitrectomia prévia. Bom, aqui nós vamos mostrar uns casinhos, Os primeiros os casinhos que eu vou mostrar algumas técnicas de fixação de lente, E o que você pode fazer. A primeira coisa que eu vou mostrar é uma coisa que eu faço muito raramente, mas nesse paciente especificamente, ele é um paciente que vem caminhar de fora, era uma catarata muito dura, foi operado em Araxá e ele teve luxação de boa parte do núcleo para
para a cavidade vítrea. Então, esse aqui, ó, é um exemplo do que eu fiz. Teoricamente, essa técnica é extremamente, para você fazer ela do jeito que tem que ser feita, ela é extremamente trabalhosa, você tem que fazer 4 flaps. Eu fiz a técnica do hashtag, sabe assim, para colocar essa lente no hashtag. Era um núcleo relativamente duro, tá? Não era um núcleo muito simples, era um núcleo bem duro, e boa parte do núcleo estava ali, tá vendo? Ali, então é uma pessoa idosa, de mais de 80 anos de idade. E esse núcleo eu estou usando somente o vitreófico, somente o probe para fazer essa cirurgia. Que é um negócio que muita gente, é outro conceito que muita gente tem, que você usar o probe de vitrectomia, você não consegue fazer. Muita gente acha que só com faco fragmentador, né? E aqui você demonstra que com o próprio probe é possível. E outra coisa que é um outro erro, que o pessoal acha que 23 é melhor do que 25 e é melhor do que 27. Na verdade, isso aqui, todos os casos que eu vou mostrar aqui, são todos feitos com 25 mais. Entendeu? Que é a que eu mais gosto. Ela é a sonda de 10 mil biselada. Então você consegue... Qual que é a vantagem da sonda biselada? Ela faz o contorno da retina. Então a chance de você pegar tecido... A retina é menor. É muito menor. Então você... Enquanto, por exemplo, a sonda de 20 mil hoje da Alcon, eu vou mostrar um caso que eu fiz com 20 mil. Núcleo duro, paciente com luxação traumática. Era o núcleo inteiro. Sabe assim, o que acontece nesses casos? Você tem um núcleo bem duro, mas você consegue, porque a sonda de 20 mil, ela tem um negócio que chama duct cycle, que é o tempo que a sonda fica aberta, entendeu? Então, por exemplo, a sonda de 25, ela fica mais tempo aberta, é 62%, a 67%, e a sonda de 23 é 59%. Então ela fica mais tempo aberta, então consequentemente ela é mais eficiente. Sim. Sabe assim, duas coisas que a gente tem que fazer nesses casos: trabalhar com vácuo alto. Sim, para ter apreensão. Sim, e cortes. Claro. Antigamente, no passado, como o duct cycle era 50-50, a gente usava só... trabalhava com tempo, com corte muito pequeno, muito baixo, para dar tempo de você conseguir pegar um fragmento. Exatamente. Agora não, você pode trabalhar com corte alto. Lá em cima, sim. Entendeu? A de 20 mil, como ela corta, ela faz esse movimento. Na ida e na volta. Então ela está 100%. Ela é 100%. O famoso conquistando aos bocados. Exatamente. Aqui é o resultado final do hashtag. Essa lente é uma lente que não é a lente ideal. Foi numa época que a gente estava até com um certo probleminha aí com um dos fornecedores, e a gente estava trabalhando com essa lente da Rainer, que é uma lente que é a peça única. Para você fazer hashtags, o ideal é 3 peças. Né? Então aqui a gente fez com lente peça única. Esse paciente, eu acompanho a esposa dele até hoje, ele ficou muito bem, ficou com 20/30 de visão. Sabe assim, astigmatismo praticamente nenhum, ficou com um pouquinho de miopia, sabe, meio grau, 0,75. Ela anteriorizou um pouquinho. Anteriorizou e ficou um pouquinho mais míope. Então, assim, descolamento de fragmentos do núcleo cristalino para dentro da cavidade vítrea, né? Primeiramente, o que vocês acham? Qual a sua abordagem em descolamento de fragmentos ou de todo o núcleo cristalino durante a cirurgia de catarata? Vinícius, qual que seria a sua abordagem? Eu acho que no perioperatório, para o cirurgião de segmento anterior, o ideal é que o máximo de massa seja removido e que seja feita uma vitrectomia anterior o mais ampla possível. Nos casos em que for possível implantar a lente no sulco ciliar, por exemplo, isso pode ser realizado. Agora, naquelas situações muito dramáticas, onde houve uma perda vítrea muito significativa, que o núcleo mergulhou, eu acho que para o cirurgião de segmento anterior, o ideal é encaminhar para o cirurgião cirurgião de segmento posterior. E eu creio que o ideal é, já no primeiro momento, você fazer a vitrectomia. Caso possível, já abordar no mesmo tempo cirúrgico com a vitrectomia posterior, remoção do vítreo, remoção de todos os restos corticais, de todo o material cristaliniano, e aí opção, de acordo com cada caso, para o implante da lente, que pode ser nessas opções que você mencionou. Existe a fixação iriana, que
para muitos é uma boa opção, eu particularmente não gosto. E na minha experiência, eu prefiro a fixação escleral, até mesmo do que a da hashtag. Eu acho que é uma técnica muito trabalhosa, difícil de ser realizada, e eu acho que corre-se um risco grande de instabilidade, às vezes por ruptura do prolênio, ou enfim, às vezes a lente ela pode descentrar principalmente inferiormente, né? A gente vê muitos casos assim que às vezes no primeiro momento a lente fica bem posicionada, fica centralizada, mas que com o passar do tempo ela se desloca principalmente inferiormente. Então, Magno, assim, dando continuidade um pouco no que o Vinícius falou, e agora falando de cirurgião de segmento anterior para cirurgião de segmento posterior, né? É que quando a gente está falando de uma estrutura como aqui do H-Olhos, completa, que nós todos estamos aqui, temos toda a condição de fazer tudo, né? Isso é uma coisa. Mas para muito colega que pode estar assistindo a gente, às vezes numa estrutura menor, numa cidade com menos recursos, né? Olha como é importante isso que o Vinícius falou, né? Que é o seguinte: o tratamento da complicação começa na própria cirurgia onde a complicação ocorreu, né? Comenta um pouco para mim, o que você acha assim, como que o cirurgião de segmento anterior pode já ajudar de início a entregar para o cirurgião de segmento anterior uma condição melhor para que o paciente obtenha o melhor resultado cirúrgico possível a despeito da complicação. Como as coisas que o Vinícius falou, entregar uma vitrectomia anterior bem feita, tentar manter um suporte, se for possível implantar uma lente de sulco, implantar. Fala um pouco de como que é mais fácil para você quando você pega um caso já bem tratado antes de chegar a você. Eu acho que o Vinícius falou muito bem. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer nesse tipo de situação é tentar fazer... Normalmente os facos vêm com uma vitrectomia anterior. Então, assim, aquela vitrectomia anterior, eu acho que ela é muito importante, você não deixar incisão com vidro encarcerado. Outra coisa que eu acho que o cirurgião de segmento anterior não deve fazer é tentar pescar o núcleo, sabe assim? Nossa, ficar manipulando, porque a gente sabe que a angústia de na hora tentar resolver, pegar, né? Ele às vezes tenta usar até a própria aspiração do faco para segurar o núcleo, para o núcleo não rasga descer, a retina. E ali você traciona, o vácuo é muito alto para você, sem corte, né? O vítreo tem que trabalhar sempre com corte o mais alto elevado, possível, né? Sim. Eu que vim de uma época onde a gente tinha 400 cortes por minuto, entendeu? Hoje nós temos 20 mil, tem até no Unity tem 30 mil cortes. Então, assim, nós estamos falando de uma coisa que traciona basicamente zero a retina, né? Sim. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Se você conseguir fazer uma vitreia anterior ali, colocar uma infusãozinha pela acessória, fazer uma vitrectomia, porque eu não sei, o vitreógrafo de segmento anterior, ele não vem com infusão mais, né? Ele vem só, a infusão você tem que fazer bimanual. Você tem que fazer bimanual. Você põe ali no... ele vem com a infusão. Você pode a gente faz... Acoplada ou desacoplada? Você pode manter ela acoplada junto com a sonda de vitrectomia, aí ela vai infundir como se fosse a caneta do faco. Ela vai infundir, aspirar e cortar ao mesmo tempo. Eu pessoalmente prefiro Ou você desacoplar. pode colocar na acessória. Na acessória, na incisão de 15 gramas, você coloca a infusão, como se fosse um mantenedor de câmera, e com a outra mão direita. Porque você vai direcionando o fluxo onde você está realmente tirando, fica mais tranquilo. Eu acho que é o ideal. Eu também acho que é o ideal. Você infundir. Você vai infundindo e cortando, né? Vai fazendo. Tira resto de massa, né, Magno? Assim, procura deixar dentro do possível o suporte mais organizado possível. E dá mais estabilidade da câmera anterior. Tudo isso depois te ajuda quando você for retirar o que caiu lá para trás. A segunda pergunta seria: você utiliza ou já utilizou a técnica hashtag? Eu acho que particularmente eu vejo da seguinte situação. Sabe aonde o hashtag é muito interessante? Aquela luxação de lente intraocular, quando você luxa a lente intraocular, às vezes luxa a lente e o saco, aquela complicação tardia. Você tira aquela própria lente, principalmente se ela for de 3 peças, e aí você faz o hashtag e põe a lente ali. Passa ela para cima. Utilizando a própria lente, né? Utilizando a própria lente. Eu acho que essa é uma das situações que eu vejo vantagem no hashtag. Outra pergunta: lentes de peça única ou 3 peças? Peça única é ruim para essa situação. Para complicações sempre 3 peças. O ideal 3 peças, né?
Lentes hidrofóbicas ou hidrofílicas? Sempre na minha opinião, hidrofóbicas. sempre hidrofóbicas, né? Qualquer coisa que tenha complicação de segmento posterior, para o segmento posterior, você tem que trabalhar com lente hidrofóbica, porque ela não tem o risco de opacificação como tem as hidrofílicas, né? Sim. Bom, segundo caso, é um caso aqui, a gente olhando esse paciente, o que eu vejo aqui, ó? Eu vejo que eu comecei a fazer uma vitrectomia, falei, aonde está essa bendita lente, né? Assim, ela luxou ali, tá vendo? Ela luxou inferiormente e ela tá entre a cápsula e a retina. Então, ali, ó, tirando ela ali, tá vendo? Aí Ela ficou com uma alça mais anteriorizada e o corpo desceu inferior. Mas a alça nem via. Ela estava assim, ó, apoiada na cápsula, entendeu? Assim, no começo da cirurgia você não vê. Eu olhei e falei, onde está essa lente, né? Aí eu comecei a deprimir que eu percebi ela. Essa é uma situação que eu coloquei uma lente que eu usei poucas vezes. É uma lente que eu não... Artesã. Aparecia muito boa, muito interessante, mas nesse paciente especificamente ele fez uma inflamação muito grande. Essa inflamação levou até a retirada da lente, entendeu? Então eu meio que aboli o uso. Muita gente faz a lente artesã, ele coloca posterior, sabe? Ele clampa ela, ele virado, ele vai e clampa dos dois lados, é a fixação iriana posterior. Ela fica como se ela estivesse no sulco ali. O André Maia tem uma experiência muito boa, mas mesmo tendo uma experiência muito boa, ele também chegou num ponto que ele faz. Nós vamos terminar nessa aqui, na minha opinião, é minha lente de escolha nos últimos tempos. Naquele exemplo ali, você fez uma iridectomia por causa do medo de ter bloqueio pupilar? Não, iridectomia eu não fiz, não, mas não teve, não. Assim, teve. Foi tranquilo. Porque Assim, as lentes de câmara anterior antigamente tinham muito essa complicação. Com essa lente eu não tenho experiência. essa lente é muito eu nunca boa. teve. Antigamente a gente tinha algumas lentes do modelo Baikoff, que era de apoio angular e que estava muito endotelite, Também. às vezes davam bloqueio, então assim, foram abandonadas, né? A artesã, Magno, assim, quando faz vitrectomia ampla, a tendência é o diafragma iriano também ficar meio frouxo. Isso gera alguma dificuldade realmente para você fazer a apreensão, né? Quando o paciente tem, assim, não era tão automíope, quando às vezes é um paciente assim que não, porque essas complicações aqui num paciente míope vai ficando um tanto quanto pior. Então ainda é alguma opção, tem quem prefere, tem quem não prefere, é realmente mais difícil de manipular, mas realmente tem essas dificuldades que você levantou. Basicamente é isso. Aí as perguntas, assim, são perguntas que... É uma lente pouco usada, não é uma lente muito usada para fazer fixação, mas ela assim, teve uma época que o pessoal ficou muito animado com a artesã. O projeto dela, Magno, não era para isso, né? O projeto da artesã é para você... hoje em dia, inclusive, é utilizado para pacientes que você... É tipo ICL, né? É uma lente para correção de alta metropia. Para correção de alta metropia, exatamente. Né? Então, assim, ela não foi idealizada ou projetada para resolver complicações, mas pode ser, é uma alternativa. Eu vejo assim também. Esse terceiro caso aqui é um caso de uma luxação traumática de cristalino. Esse é um caso que eu faço, eu gosto muito de fazer túnel, eu acho a minha experiência com deixar fio de segmento posterior, que está conectado com o segmento posterior aqui, é muito ruim. Aí nós estamos falando, Christian, de um núcleo bem duro, paciente idoso, sabe assim, e aí é uma cirurgia com a sonda do vitreófilo, o núcleo inteiro. Porque ele estava luxado, né? Então é o núcleo inteiro ali, não é pedaço não, é fragmento não. Aí você vê a eficiência desses probes de 25 gauge aí, né? Então assim, hoje, eu não me lembro a última vez que eu utilizei o faco fragmentador. Essa lente é maravilhosa, né? Na minha opinião, essa hoje é a minha cirurgia de escolha. A lente Physiol Isopure, né, da BVI,
Eu uso cola biológica para fazer esse negócio, e o fio Gore-Tex, que é um fio inabsorvível, isso aí não cai nunca, né? Essa lente aí fica para o resto da vida. Sim. Sabe assim? Então, essa é uma situação, então assim, luxação traumática de cristalino, o que você acha, Vinícius? Qual que seria uma abordagem que você faria para esse tipo de caso? Vitrectomia posterior, com fragmentação do núcleo e implante de lente na técnica da minha escolha, que seria com fixação escleral, semelhante ao que você apresentou. Eu acho que é a técnica mais segura, que permite maior centralização e resultados óticos no longo prazo. Usando o Gore-Tex, a gente ainda tem essa vantagem adicional de permitir que a segurança a muito longo prazo, né? Porque, como você mesmo disse, esse fio ele não vai ser hidrolisado, assim como acontecer normalmente com o Prolane ao longo dos anos, e aí a gente tem essa vantagem adicional. E ele é mais fácil de trabalhar também, né? Tem uma brincadeira que a gente faz, porque a gente, quanto mais velho você vai ficando, a gente começa a ver as complicações. Eu operei um garoto na época, né? Que eu fiz uma fixação, aquela fixação da agulhinha que a gente passava, tradicional e tal. E o que aconteceu com ele? Ele tinha 3 anos de idade. Aliás, ele tinha 3 quando ele operou com volta. Ele operou comigo com 5 anos de idade, né? Com 30 anos de idade, as duas, uma lente luxou e logo depois a outra luxou. Quer dizer, às vezes acontece antes, né? Muitas vezes acontece antes, né? Esse então, exemplo, né? Então eu cheguei a ser testemunho ocular da complicação tardia, né? O paciente está bem, está enxergando bem ao longo dos anos e um belo dia ele tem uma ocorre assim, que a gente tem que lembrar também, Magno, é que, mais uma vez, né? Aqui nós, assim, uma fixação planejada, num centro de referência, onde a gente tem todos os recursos disponíveis, né? Mas essa mesma pergunta, às vezes feita para um colega que está assistindo a gente aqui agora, que está lá numa cidade, onde, assim, às vezes ele passou pela necessidade de ter que fazer uma fixação dessa e de supetão, foi pego de surpresa, às vezes até como uma complicação de perioperatório mesmo de catarata, ele tem que fixar. Acho que aí a gente não pode também abrir mão daquelas técnicas mais tradicionais, ou seja, esses princípios que você mesmo falou, lente de 3 peças sempre, né? Nunca de peça única, fixação escleral sempre melhor do que as outras possibilidades, né? Assim, de fixação iriana, que a gente tem mais reprodutibilidade, faz a coisa ficar mais segura, né? Agora, podendo planejar, sem sombra de dúvida, eu concordo com você que isso aqui é a melhor opção. Quando eu falo assim, é planejado. Planejado, assim, né? Se é um negócio que aconteceu, na minha opinião, eu acho o seguinte, eu acho que a única coisa que o cirurgião de segmento anterior não deve fazer é perder a Rex dele, sabe assim, a cápsula anterior. Porque a melhor implante secundário que existe no mundo é o suco. O suco foi feito para ser para isso. Agora, o grande problema é quando na Rex ele perde a cápsula anterior. Esses casos que já são desafiadores para a natureza, né? Assim, síndrome de Marfan, você tem uma desfoliação, porque aí perde a zona. Né? Mas eu sendo bem franco, eu acho assim, eu não estou querendo puxar a sardinha para minha brasa, não, mas eu acho que Marfan, essas coisas que tem é melhor encaminhar para o cirurgião de segmento posterior, porque ele consegue. Esse paciente tem uma alta chance de fazer descolamento de retina, melhor planejado, bonitinho, fazer a melhor técnica possível, né? Lentes, a vantagem, você tem 2 tipos de lentes para fazer esse tipo de fixação com fio Gore-Tex, basicamente a Acryos, que é da Bausch Lomb. A Acryos, qual que é a desvantagem dela? Ela é uma lente hidrofílica. Então, assim, para complicação que envolva segmento posterior, eu não acho que é uma boa opção. É mais adequada. E a Isopur, que é a Physiol aí, ela é maravilhosa, né? Ela é uma lente hidrofóbica, é uma lente da BVI americana, ela é muito boa. Esse caso aqui, esse caso é interessante, é um caso de uma luxação traumática, você vê que o paciente tem uma aniridia quase 270 graus aí, né? Uma aniridia muito grande. Então, esse paciente foi feito uma cirurgia, era um paciente jovem, né? Um núcleo bem... uma faca aspiração, né? Basicamente uma aspiração de
de córtex e núcleo, né? Um córtex um núcleo bem molinho, né? Então foi feito uma e aí no final a gente colocou o anel. Ah, o anel expansor. O anel expansor, que é uma coisa maravilhosa. Né? Então, assim, se o paciente ficou com uma visão boa, ele tem uma assim. Fotofobia e depois talvez uma pupiloplastia seria muito interessante. Olha lá o anelzinho. Ó. Ali é um anel expansor, né? E esse anel, assim, se você precisar, você pode fixar ele também. Ele tem eu sei. Você pode fixar ele na própria... Isso, porque se você tiver algum lado da zônula que está mais frágil, você pode passar o fio e amarrar ele. Ali, mas ficou bem, a lente ficou super bem posicionada. A única parte ruim é que ele tem uma aniridia que dá uma fotofobia bastante, mas essa é uma coisa interessante para mostrar um anel, sabe, assim, que eu acho que é uma opção bem válida nesse caso. Bem válida mesmo. E aí a pergunta é, você já utilizou ou utiliza anel de tensão capsular, anel capsular para luxação traumática? Com certeza já usei muitas vezes. Né? Mas é uma opção muito interessante, eu acho que é uma coisa que bem bacana. Né? O que, assim, só acrescentando, né? Percebi ali que você primeiro tirou o núcleo e pôs o anel depois e depois implantou a lente, né? Algumas vezes a gente tem que passar o anel primeiro. Principalmente quando você vê que a estabilidade está instável. Às vezes um núcleo mais duro também, Esse né? Esse paciente foi vitrectomizado antes? Fiz vitrectomia. Essa eu acho que talvez seja a principal indicação da passagem do anel ainda antes da retirada do núcleo. Porque você estabiliza melhor o saco. Pode ser que venha vitro na hora que você começa a ter fluxo na câmara anterior. E você passa a ter uma estabilidade. Porque às vezes, a depender da fluídica e tudo, você pode perder mais... Você pode lesar mais a zônula, né? Então, assim, considerar que algumas vezes melhor passar o anel e tirar o núcleo depois. Principalmente quando é um núcleo mais molinho, assim. O núcleo mais firme, aí é imperativo, porque você tem que até quebrar, fragmentar, né? Ali, como era molinho, eu achei que daria tanto que funcionou muito bem, funcionou perfeitamente. Bom, esse aqui eu acho que é o último caso, então é um paciente também, uma luxação traumática de cristalino. Foi todo cristalino para... Desceu tudo. Desceu todo. Ah, não essa é lente. É lente. É lente. Essa aí é a lente com saco capsular. Com foi tudo embora. Foi tudo embora. Então eu peguei e fiz... Você vê que são várias situações de segmento anterior, né? Mas aí a lente é uma luxação tardia da lente. Se tivesse um jeito, a gente dar uma pausinha para o pessoal ver o formato dessa lente, né? Que é um pouco diferente. Acho interessante. Deixa eu voltar aqui. Quem estiver assistindo ela tem 4 pontos de fixação, né, de ancoragem. Isso. Mais fácil dela ficar centralizada. E interessante, né, Marco? Assim, que você passa num ponto de fixação de um lado, do outro e faz um laço debaixo do flap escleral. Exatamente. Aqui, isso aqui é interessante. Aqui, deixa eu ver aqui. É muito difícil de sair depois. Não sai. Ela é fixada em 4 pontos. Você passa esse primeiro ponto aqui. Aí você pega ele ali. Pegou de lá, passou. Aí você passa na lente, né? Olha lá que bonitinho, ó. É isso aqui, ó. Ela tem duas. Você faz uma. Exatamente. Você faz isso aqui, ó. Passa ela aqui, volta. Ela vai fazer um U, né? Isso. Vai fazer um U ali, ó. Ali você passa ali. Aí você pega a outra extremidade. Aí você põe. Olha o tanto que. Você vai ver o tanto que ela fica centradinha, bonitinha. Ela é uma lente que... E aí você suturou o flap, morreu o assunto. Suturou o flap, eu atualmente nem suturo mais o flap, eu ponho a cola e a cola cola o flap também. Você anoda e você põe a cola embaixo do flap e depois a conjuntiva com a cola biológica, né? Não, exatamente. Maravilhoso. E rápido. É uma cirurgia que... Limpa, lisa. Bom, então qual que é a mensagem que eu acho que a gente deve deixar para o colega... que a gente faz hoje a nível mundial? Eu acho que isso aqui é mais ou menos, algumas coisas não são consenso não, eu vou falar aí, mas a maioria são. Suturas não absorvíveis são muito mais interessantes. O Gorotex é o fio que é usado na cardiologia e hoje bastante usado para essas situações em oftalmologia. Sim. A gente basicamente hoje na oftalmo usa muito poucos fios, né? Então assim, o Gorotex que é um fio considerado até um fio
grosso para o nosso parâmetro. 8.0, né? 8.0, né? A gente trabalha muito com 10.0, né? Sim. O uso de lentes hidrofóbicas é recomendado nesse caso. Basicamente, toda a situação que você tiver de complicações de segmento posterior, a lente hidrofóbica seria o recomendado, né? Na minha opinião, a técnica com melhores resultados é a fixação escleral com sutura Gore-Tex, lentes hidrofóbicas Fisiol, uso de cola biológica e um túnel escleral para enterrar as suturas. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Para a lesectomia, em caso de descolamento de núcleo ou fragmentos, utiliza a sonda do vitreófico, isso não é consenso de jeito nenhum. Não utiliza o faco fragmentador há anos. Sonda de 25 plus, biselada, velocidade de corte de 10 a 20 mil, com ciclo de trabalho entre 62% e 100%. Não é consenso, mas você não usa há anos um faco fragmentador, né? Mas a gente tem visto cada vez mais as pessoas também utilizando o probe da vitrectomia, né? Nesses casos. Assim, faco fragmentação com o faco fragmentador. Hoje é eu muito, penso, muito Magno, assim, que para núcleos extremamente duros aí talvez ainda haja um espaço para o faco fragmentador. Aí talvez sabe o que eu acho que você pode fazer? Se o núcleo for muito duro mesmo, na minha opinião, você joga para cima e faz faco fragmentação com faco. Apoia no perfuro carbono ali e tal, protege mesmo o endotélio com viscote ali e manda trabalha com faco. Sabe assim, faco emulsificador, não faco fragmentador. Eu acho que seria uma opção melhor, né? Tá. Mas basicamente era isso que eu gostaria de discutir nesse primeiro evento nosso aí. São situações de segmento anterior onde a gente possa ter uma participação e também uma orientação para o próprio colega, né? Do que seria interessante para ele fazer nessas situações. Muito bom, Magno. Assim, até porque são coisas que acontecem frequentemente, é da prática do cirurgião, cotidiana do cirurgião do segmento anterior, né, do dia a dia. Eu acho que fica aqui, né, Vinícius, assim, muita coisa simples, muita atitude simples que a gente pode tomar e, na dúvida, se não pode resolver o problema, cause o menor dano possível e encaminhe para um centro de referência para resolver. Isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Por hoje é só. Agradecemos a todos. Tenham todos uma boa noite.